Ok, então vamos dar continuidade às nossas palestras, agora no segundo segmento. O Dr. Reinaldo Takahashi, ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Farmacologia. Ele é bolsista produtividade do CNPq nível 1B, possui graduação em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em Psicofarmacologia pela La Trobe University na Austrália e pós-doutorado da Universidade de Bordeaux, na França. Ele tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em neuropsicofarmacologia, atuando principalmente nos temas de neurobiologia de dependência às drogas e psicofarmacologia em modelos de memória e déficit de atenção e doenças neurodegenerativas. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria, então, como é de praxe, agradecer a oportunidade de estar falando aí uma coisa meio superficial, já vou avisando, e agradecer muito à comissão organizadora, Programa de Neurociências aqui da UF, e dentro da comissão organizadora, né, um agradecimento especial ao ex-pupilo Pablo Pandolfo, né, e para mim é uma satisfação muito grande estar presente num evento em que a gente se encontra com muitos colegas ali do Sul, e além disso eu tenho esse privilégio de estar vendo ex-alunos, o professor Pablo, agora colega, na comissão aqui organizadora, e mais tarde o Fabrício Pamplona, ex-doutorando lá do nosso grupo, né, como colega palestrante. Então, por tudo isso, né, eu realmente fico muito satisfeito. Bom, em relação ao tema aqui que está no cronograma, logicamente eu estou me atendo à temática aqui da mesa, né, que a dopamina é a estrela aqui da sessão. E lembrando que esse termo dependência às drogas, né, é um termo, quer dizer, é uma temática que sempre está aí na mídia. Particularmente eu não gosto de usar o termo que vem da tradução do inglês addiction, né? Tem gente que usa adição como dependência e adicto como dependente. No caso, então, eu vou usar o termo dependência como sinônimo aí de adição, addiction em inglês, tá? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, que eu estou há muito tempo nessa área aí de pesquisa, né, e a gente percebe que esse tópico, dependência das drogas, né, é uma coisa tipo, no país aqui, tipo técnico de futebol, né, todo mundo entende, todo mundo fala, né, então quando você vê assim, delegado de polícia, padre falando de dependência de droga, entrando para a farmacologia, aí eu fico meio assustado, né? Quer dizer, só ver o exemplo, assim, delegado de polícia, tudo é entorpecente, né? Quer dizer, todas as drogas são entorpecentes, essa é a classificação que eles trabalham. Bom, enfim, então eu vou tentar tocar aqui uma série de slides, não tenho, prometo que não vai ter filme aí para... Bom, já de início eu vou contar uma história, né? Quer dizer, vocês estão vendo pelo meu fenótipo que já estou assim pertencendo à velha geração aí de professor, né? E aí a gente tende a ficar nostálgico e se ater às coisas mais antigas, mas como eu sei que a audiência aqui massivamente é da nova geração, eu acho importante algumas coisas que de repente podem ser interessantes ou não. Mas aqui eu resgatei um diapositivo, um slide aí, quando a dopamina completou 50 anos, isso em 2007, aqui vocês estão vendo, né? Eu fui em algum evento que agora eu não lembro, né? E a dopamina, particularmente, quer dizer, eu gosto muito da dopamina, quer dizer, neurotransmissor clássico, coisa que a geração nova acho que não se interessa muito. Aqui vocês estão vendo uma série de neurotransmissores clássicos, né? E a dopamina, então, nesse evento de 50 anos, por que 50 anos? Né? Eu acho que muita gente sabe aí que foi em 1957 que um pesquisador sueco, Carlsson, ele mostrou que a dopamina não era simplesmente uma precursora do sistema de noradrenalina e que, na realidade, ela preenchia todos aqueles requisitos de ser
de fato, um neurotransmissor, e o Carlson, o grupo dele, mostrou que estava relacionado com o modelo de Parkinson, né? E a predominância, a preponderância de presença de dopamina na região dos núcleos da base. E aí, então, graças a esse tipo de estudo, o Carlson ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano 2000, né? E para a neurociência é muito interessante, porque ele ganhou justamente o Nobel junto com o Kandel e também com o Paul Greengard, né? Tudo na mesma solenidade. E aqui, então, mostrando, né, que naquela época, eu acredito que, se for fazer um levantamento agora, continua mais ou menos essa tendência. Vocês estão vendo aqui um número crescente de artigos publicados, citações em relação à dopamina, né? E aqui eu gostaria de homenagear também o grupo daqui, dizendo que certamente nessas publicações, nessas citações que tem por aqui em relação à dopamina, eu lembro dos tempos passados que aqui na UF tem pesquisadores aí trabalhando muito com, publicando com dopamina. Ops. Bom, em relação à questão do ser humano consumir drogas, aqui uma ilustração assim, bem rápida, mostrando que desde os primórdios da civilização, o ser humano, sempre no seu entorno, no seu meio ambiente, saiu à procura não só de batatas, alfaces, etc., mas procurou coisas naturais que alimentassem, não o físico, mas mentalmente, quer dizer, procurando alguma alteração sensorial, de percepção. Então, isso desde os primórdios da civilização, quer dizer, a questão do uso de substâncias psicoativas é um fato, né? E aqui, rapidamente, vocês podem observar que começa aqui com a tal de noz de Betel, que é de uma palmeira que acontece na Ásia, nas ilhas do Pacífico Sul. Depois começa a aparecer já as primeiras evidências arqueológicas de cannabis, né? Cannabis sativa, processos de fermentação de frutos, dando origem à cerveja, o álcool na essência. Depois também o ópio, a nicotina, o cultivo de nicotina, né, que está presente nos cigarros. E um pouco mais recente, elitroxum coca, que dá origem à cocaína, né? Então, desde os primórdios da antiguidade e ao longo dos anos, né, o ser humano sempre não só procurou substâncias naturais, que são exemplificadas aqui, mas também substâncias sintéticas ao longo dos anos. E aí a gente vai procurar nessa conversa mostrar que o uso, né, dessas substâncias, não em todo mundo que faz a experimentação, porque basta lembrar que em algum momento da vida todos nós tivemos a oportunidade de experimentar ou ter acesso a substâncias, por exemplo, o álcool, e nem todos se tornaram alcoólatras, né? Então, a questão da dependência vai acontecer por uma parcela relativamente pequena, um percentual baixo, é que vai acabar entrando nesse quadro que a gente vai procurar mostrar, que é relativamente complexo. E quando se fala, então, de diagnosticar, das características de um indivíduo que se torna dependente, a gente tem que mostrar rapidamente. Esse é um material recente, né? Quem é da área e tem interesse. Então, até agora há pouco, a gente estava sob a vigência do manual diagnóstico, o famoso DSM-4, né? Da Associação Americana de Psiquiatria, e esse ano entrou em vigência agora o DSM-5, né? E nessa revisão aqui, muito interessante, ele coloca lado a lado e mostra que, de um modo assim geral, não houve grandes mudanças, né, nesses critérios diagnósticos, mas tem o que chama a atenção é que antigamente, quer dizer, até o DSM-4, havia separação de categorizar como um indivíduo que faz abuso de drogas e depois para dependência de droga. Isso aqui, então, a partir do DSM-5, né, eles chamam agora de, no caso, desordens, é uma tradução muito ruim, mas se usa transtornos. Transtornos de uso de substância seria a denominação, a abreviatura em inglês SUD, né? E a partir de agora, então, o DSM-5 é que vai
ajudar a regulamentar, a diagnosticar pessoas com esse tipo de sinais de dependência. E aí vocês vão perceber, assim, mesmo olhando rapidamente, que a sintomatologia apresentada aqui ainda é praticamente a mesma, né? Então, fundamentalmente, o que está valendo aí para diagnosticar um indivíduo como dependente são certas características comportamentais que a gente vai ilustrar aí mais adiante. E aqui um slide, uma ilustração que eu acho que vai ser clássico na área, né? Mostrando que realmente o indivíduo que se torna dependente a uma determinada droga, a pessoa está tendo uma espécie de doença. No caso aqui, eu sei que os neuroanatomistas vão criticar que, de repente, é doença do encéfalo, não, e do cérebro, né? Que o cérebro, o brain, em inglês, a tradução dá esse tipo de diferença em relação ao português. Mas, enfim, a questão de que o dependente, quando é categorizado como dependente, enfim, ele está com uma doença, é muito importante. E aqui, com essa técnica de neuroimagem, né, que a gente não tem condições de entrar em detalhes e explicar, mas a gente mostra a analogia que os autores aqui fizeram, mostrando, né, quer dizer, comparando com um tecido, o coração, né, normal. Vocês veem esse nível de atividade pela coloração, quer dizer, quanto mais alto essa coloração desse tipo, maior a atividade celular nessa região do miocárdio, e aqui no cérebro, então, mais ou menos essa seria a imagem, né, de uma pessoa normal. E do lado direito aqui, então, o cérebro de um dependente crônico de cocaína, e nitidamente vocês olham, percebem que a qualidade, quer dizer, a imagem está diferente, denotando, então, uma possível alteração de atividade em várias áreas do sistema nervoso central. De maneira análoga, quando uma pessoa saudável, normal, que se teria esse tipo de imagem, se sofre um problema de infarto, né, a imagem que você tem seria desse tipo, né? Então, eu acho que é uma analogia muito interessante. E aqui, então, também preciso lembrar, nesse momento, que existem várias drogas com potencial de induzir dependência, né? A gente não tem como tentar querer falar de um monte de drogas, e que já vou antecipando que alguns exemplos de laboratório que eu vou dar está relacionado com canabinoides, que é a área predominante do nosso grupo lá de pesquisa em Florianópolis. E aqui lembrando, então, que essas diferentes drogas, elas acabam atuando em diferentes receptores, né? E nada de novo que vocês não saibam, mas, né, vamos passar rapidamente. Os opioides, o neurotransmissor que está envolvido seriam endorfinas, receptores do tipo Mi e delta, psicoestimulantes, cocaína, né? Fundamentalmente a dopamina é o neurotransmissor envolvido, mexe com o sistema de transportador de dopamina, e assim vai, né? A maconha, o neurotransmissor endógeno anandamida, e o principal subtipo de receptor envolvido, CB1. E aqui, então, contando um pouco mais de história, né, lembrar como é que o pessoal chegou a essa situação do chamado circuito de recompensa ou de reforço, e que está presente em todos os animais e os primatas. E a coisa aqui, mais ou menos, historicamente, a gente pode lembrar que aconteceu possivelmente por volta lá de 1953, Olds e Milner, né, acho que no Canadá. Eles estavam, descobriram assim, meio ao acaso, implantando eletrodos em diferentes áreas cerebrais, produzindo estimulação elétrica e observando a reação comportamental dos animais, e dessa forma chegaram aquele sistema de acoplar com o chamado sistema operante, quer dizer, o rato, para demonstrar uma resposta comportamental dirigida, tinha que pressionar a alavanca naquela chamada gaiola de Skinner, e dessa forma Olds e Milner, eles acharam uma área, a chamada área do prazer, entre aspas, né? Parece que eles estavam implantando na área septal, e na realidade, então, eles estavam, quer dizer,
introduzindo o eletrodo aqui, pegava também o feixe prosencefálico basal, que é predominantemente noradrenérgico, mas aqui logo embaixo, junto, né, você tem o sistema de dopamina, né, o famoso sistema que depois foi chamado de mesolímbico, né, com origem aqui na área ventral tegmentar e que passa no núcleo accumbens e pode se projetar para córtex pré-frontal. E aqui nesse esquema de Wise, por volta de 1980, né, foi um dos pioneiros a mostrar esse tipo de circuito de recompensa e tentando, então, mostrar que as diferentes drogas, né, que eu já mencionei e que, eventualmente, afetam diferentes receptores específicos para cada um de neurotransmissores, poderiam estar atuando aqui ao longo do sistema mesolímbico cortical, dopaminérgico. E, mais recentemente, né, esse esquema, então, bem didático, simples, né, quer dizer, a coisa, como o professor Cláudio mostrou, quando você tem outros tipos de circuitos assim detalhado, a coisa fica bem mais complexa, né? Mas isso aqui, então, para o nosso gasto aqui, para o nosso propósito aqui, auxilia muito. Em vermelho, então, seria o chamado sistema dopaminérgico mesolímbico, que é chamado de circuito da recompensa ou do reforço, né? E vocês podem ver que, logicamente, é uma simplificação, né, a gente colocar que dependência de drogas se deve à dopamina, quer dizer, a gente logo vai ver que tem vários neurotransmissores que acabam se envolvendo e participando, interagindo, vamos dizer assim. E nesse esquema aqui já dá para ter uma ideia dos sistemas opioides, receptores nicotínicos aqui também, ao longo dessa circuitaria aqui ilustrada. E aqui, de novo, uma ilustração das diferentes drogas que a gente conhece com potencial de dependência e os sistemas, os receptores que eles estão afetando, né? Então, vai ser repetitivo aqui, mas vocês podem ver que psicoestimulantes afetam fundamentalmente o transportador de dopamina, opioides, os receptores opioides, nicotina, os canais sensitivos à nicotina, e canabinoides, de novo aqui, o CB1. Tá? Aqui um diagrama em blocos, né, que eu acho assim, extremamente didático, e a gente vai entrar assim, rapidamente nos vários modelos neurobiológicos que os pesquisadores da área tentam propor e explicar como é que ocorre essa questão da dependência às drogas. Então, eu já fiz uma prévia aí mostrando que o uso esporádico, vamos dizer assim, recreacional que se fala, né, de diferentes drogas aí psicotrópicas, ela não necessariamente vai levar ao indivíduo ficar dependente, né? O que acontece nessa neurobiologia, vamos dizer assim, é que tem uma transição, né, do uso inicial da droga até o ponto que realmente se considera que o indivíduo está dependente. E quando o indivíduo está dependente, então existem alguns passos típicos dessa situação de dependência, que é a síndrome de retirada ou abstinência, né, e que o pessoal consegue dividir em abstinência de curto prazo e também abstinência de longo prazo. E outro aspecto importantíssimo na questão de dependência é que, geralmente, né, dependendo, lógico, de algumas drogas que são mais potentes, vamos dizer assim, eles induzem, quer dizer, o índice de reincidência ao uso de determinadas drogas é muito grande. Aqui está mostrando mais ou menos que 80% de indivíduos que chegam nessa condição de dependência à droga têm essa reincidência, né, e apresentam, então, o que se chama na clínica de recaída, né? E aqui também, então, nesse esquema didático aqui desse grupo do CRIC, que é um grupo de genética, aqui se mostra também as etapas eventualmente passíveis de intervenção, né? Evidentemente, a prevenção primária da questão de droga deve ser feita aqui antes do uso inicial,
e nessas etapas subsequentes de transição, pontos em que terapias farmacológicas ou cognitivas poderiam ser eficientes. Outra coisa importante nesse quadro aqui, rapidamente assim, ilustra que, dependendo da categoria de drogas, né, a gente pode, essa coisa de citar percentual, número, é sempre um negócio complicado, mas, de uma forma geral, se diz que, dos usuários de droga, de um modo geral, somente uns 25%, 30% chegam ao estágio de desenvolver dependência, isso para drogas, principalmente da categoria dos opioides e também a nicotina do cigarro, pode atingir um percentual relativamente grande, 25% a 30% de indução de dependência, e a maconha, né, uma notícia aí que agrada os adeptos da marcha de maconha, quer dizer, é o que tem a potência mais baixa, em torno de 10%, de levar a essa caracterização típica de dependente de droga. Tá? Bom, aqui entrando e mostrando alguns exemplos de grupos que propuseram modelos de como é que seria essa transição do uso inicial, depois o uso continuado e, finalmente, a dependência à droga. Tem esse grupo do Robinson e Barrett, que publicou esse trabalho originariamente em 1993, né? E eles são do grupo, acho que são da psicologia. E nesse esquema, então, vocês veem que, na forma de diagrama de blocos, né, a terminologia típica da área de psicologia, estímulo condicionado, estímulo não condicionado. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse modelo, eles colocam uma etapa em que o aprendizado associativo já estaria envolvido nesse processo de transição, né? E aí, mais adiante, eu vou procurar mostrar que realmente, ou possivelmente, a questão de transição à dependência de drogas não dá para se dissociar de um processo de aprendizagem. Tá? E aqui, né, esse grupo, então, coloca mais com essa terminologia de psicologia experimental, de saliência do incentivo que a droga inicialmente causa pelo seu efeito, vamos dizer assim, reforçador positivo. Depois, então, com o uso, vamos dizer assim, persistente de uma determinada droga, poderia ativar de forma diferenciada ou hipersensibilizada, aí o nome deles, da teoria de sensibilização do incentivo. Então, o sistema nervoso central, a circuitaria motivacional seria hipersensível a esse lado que eles chamaram de querer, diferente aqui dessa outra via do gostar. Né? Então, de maneira assim bem típica da área de psicologia, o esquema aqui dessa transição, o pessoal lança aqui essa questão de uma via levar ao gostar da droga, né, que seria fundamentada no prazer subjetivo que o indivíduo tem fazendo determinado uso da droga, e quando o sistema dele fica errado, fica hipersensível e predominante, e que vai para o lado de gostar da droga, mas gostar naquele sentido do sujeito, do que se chama de ter fissura por uma determinada droga, em que a droga acaba se tornando, vamos dizer assim, o centro da vida do sujeito. Né? E aqui, então, o que se fala nessa etapa tem a fissura subjetiva, a atração, e que elicia o consumo cada vez maior da substância. Então, esse seria um modelo aí da década de 90, e já peguei assim, um modelo de um outro grupo, com essa denominação de, não sei se em português se fala desregulação da recompensa, e o conceito de alostasia, né, que seria uma homeostasia, quer dizer, diferente da homeostasia. E aqui, então, as diferentes etapas, vamos entender que aqui seria o estágio inicial, depois a transição, depois a dependência e a questão da retirada da droga, da abstinência. E aqui, de forma bem didática, então, já dá para ilustrar como a coisa é complexa. Por exemplo, se a gente se reportar à situação de dopamina, que é o interesse da mesa aqui, né? Então, olha só, a dopamina, dependendo do estágio que você acompanha nessa transição, ela, quer dizer, no início a droga aumenta os níveis de dopamina, no início da transição, mais
aumento exacerbado. Depois, quando chega na etapa de dependência, o nível de dopamina está reduzido, e a mesma coisa acontece aqui na abstinência. E aqui, então, esses autores dão muita atenção aos glicocorticoides. Vocês veem que existe todo um balanço, né, de para cima e para baixo de glicocorticoide, de sensibilidade dos receptores, e o CRF também relacionado com o estresse é muito importante nessas diferentes etapas. E aqui esses autores, então, dão ênfase a essa questão de alostasia, né, e que, no caso da alostasia, a etapa final causa uma patologia, no caso, a situação de dependência à droga. E aqui, então, é o mesmo artigo que eu mostrei do DSM-5, né? Quem tiver interesse, então, procura esse artigo aqui, que esse pessoal, então, na verdade, incorpora, né, a maioria das hipóteses, teorias anteriores, e fala na maior cara de pau, que é a primeira teoria de neurobiologia da dependência. Mas, se você olhar aqui em detalhes, é aquela história usual, né? Quer dizer, o usuário recreacional no início, depois entra num esquema de escalada de consumo e, finalmente, perde o controle do consumo da droga e entra no estágio de dependência. Esses autores, então, eles não quiseram entrar, eles são bem claros, dizendo que não apresentam a neurobiologia da etapa final, assim, de retirada da droga e de recaída, né? E aqui, então, de forma bem didática, eles têm uma pizza aqui mostrando as várias atividades que normalmente, né, uma pessoa normal tem, atividades produtivas, atividades reprodutivas, atividades consumatórias, e no início a atividade recreacional relacionada à droga é pequena. Aí, quando a coisa evolui para um uso mais intermitente e sustentado, aí olha a faixa da pizza aqui de consumo de drogas aumentando, e chega nesse ponto aqui enorme, né, de praticamente a questão do consumo de drogas tomar toda a relação quase que social do indivíduo, né? Bom, agora vamos entrar na parte de modelos animais, né, que é a área em que a gente trabalha, né, e todo mundo que trabalha assim, na pesquisa biológica sempre está preocupado em conseguir um modelo animal ideal, e, evidentemente, todos vocês sabem que, para ser considerado modelo, né, tem que preencher uma série de critérios de validade, etc. E, em relação a modelos de dependência, então, eu gostaria de iniciar mostrando essa ilustração de preparação de um rato para essa técnica de autoadministração endovenosa. Vocês estão vendo que, cirurgicamente, ele recebe uma cânula na jugular e ele é treinado, condicionado na chamada gaiola de Skinner, uma gaiola que contém duas alavancas, uma aqui e outra do lado de cá, e que, pressionando uma das alavancas, o sistema aqui é acoplado a uma bomba de infusão da droga que você quer pesquisar, né? Por exemplo, então, psicoestimulante do tipo da cocaína, extremamente potente, reforçador. No início em que se desenvolveu esse paradigma, né, o pessoal esqueceu de controlar o número de horas da sessão que o rato tinha acesso, né? E aí, nessa situação, o rato com solução de cocaína à vontade, o que aconteceu nos primeiros experimentos? Os animais morriam de overdose, quer dizer, pressionavam com tal intensidade que acabava com toda a quantidade da substância disponível, né? E aqui, então, uma ilustração aí, cartoon, né, mostrando, então, que essa situação é chamada de comportamento operante, que o animal, então, ele opera no ambiente, quer dizer, ele direciona, né, como foi mencionado em palestras anteriores, de fazer uma resposta motora, no caso, pressionar essa alavanca, e ele sabe que tem esse pareamento, quer dizer, pressionando a alavanca, ele recebe uma injeção assim imediata endovenosa e acaba tendo um efeito esquisito lá que eventualmente ele gosta, e se gosta, o que acontece? Repete, aumenta a probabilidade de repetir essa resposta, e esse parâmetro, então,
em termos de pesquisa, a gente simplesmente conta, por exemplo, o número de respostas na alavanca durante uma sessão. Então, essa técnica de autoadministração de droga, os animais basicamente aprendem a pressionar a alavanca, né, e onde dá origem a uma injeção intravenosa de uma droga de estudo. E essa técnica, então, revolucionou a pesquisa nessa área de substâncias psicotrópicas, porque depois que você estabelece, né, um padrão de, vamos dizer assim, de autoadministração, e vocês notem que nessa técnica o animal, é por opção do animal que ele está injetando uma determinada quantidade da substância teste. Então, vocês percebam que em termos preditivos, né, em relação à situação humana, é uma técnica assim, muito interessante, né, em que o próprio animal comanda essa vontade, entre aspas, de ter acesso a essa substância. Então, com essa técnica aqui, evidentemente, depois de uma etapa de indução de autoadministração, você pode estudar etapas de retirada, de abstinência, pesquisar também drogas e situações em que a droga pode induzir a chamada recaída, e também outra área de muito interesse das indústrias farmacêuticas, desenvolver uma substância farmacologicamente ativa que fosse bloquear essa questão da dependência. Tá? Então, esse modelo foi visto como com grande potencial para esse tipo de pesquisas. E eu tive, então, a oportunidade, quer dizer, os meus alunos estão cansados de ver esse slide, mas vocês estão vendo que a maioria da audiência jovem aqui não tinha nem nascido em 1979. De São Paulo fui para a Austrália fazer o doutorado, achando que ia ser aquela super tese, né, que eu ia testar o tetrahidrocannabinol, abreviado THC, é o principal constituinte ativo da maconha, da cannabis, e a literatura em relação ao uso nesse modelo de autoadministração endovenosa era muito limitada, não tinha quase nada em relação a derivados da cannabis, derivados da maconha, né? E lá fui eu para a Austrália achando que eu fui para um laboratório que tinha essa tecnologia de autoadministração, tanto em roedores como em primatas, mas eu fiquei trabalhando com roedores, e a minha impressão, minha empolgação, ambição, vamos dizer assim, era de que, associando a minha experiência de dissolver, solubilizar e preparar soluções de derivados da cannabis, porque elas são substâncias assim muito difíceis de solubilizar, são substâncias lipídicas, né? E essa tecnologia eu tinha, durante o mestrado em São Paulo, lá na Escola Paulista de Medicina, eu tinha dominado isso, e indo para um laboratório que tinha tecnologia de várias gaiolas de autoadministração, eu falei, bom, vou conseguir uma autoadministração fantástica aí nos ratos, né? Mas, para resumir a minha frustração, o que aconteceu foi o seguinte: vocês estão vendo aqui do lado direito, inclusive a imagem é tão antiga que está ruim de observar, mas vocês têm que acreditar que esse é o grupo dos animais normais, vamos dizer assim, 100% de peso normal, né? E entrando naquele sistema de autoadministração, olha só, não tem diferença em relação ao grupo controle. As doses extremamente baixas, 6,25 até 50 microgramas por quilograma em cada infusão. Aí a manipulação que o laboratório a gente fez lá foi privar os animais de comida, peso corporal reduzido para 80%, aí olha o que aconteceu, né? Pelo menos nas doses menores, 6,25 e 12,5, uma autoadministração assim, em nível significantemente diferente do grupo controle aqui, né? Então, essa foi a maneira que, quer dizer, meio frustrante para mim, que esperava um negócio assim, tipo, a frequência do tipo de rato consumindo cocaína, né? E no caso aqui, então, nitidamente os animais normais não gostavam de THC ou, enfim, de maconha, né? Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui, principalmente com o pessoal da iniciação, da pós-graduação, que, apesar de frustrado aqui, depois eu vi o que é importante, assim, as boas práticas de laboratório, né? Eu fiz a coisa sempre
direito, com responsabilidade, preocupado em fazer tudo certinho. Olha só o que aconteceu aqui. Em 2001, um grupo da Itália que eu nem conheço, eu sei que ela chama Diana Fattori, né, usando o WIN 55.212, que é um análogo sintético, quer dizer, uma substância sintética parecida com o THC, o constituinte principal da maconha, colocou num esquema de autoadministração, na verdade repetiu o experimento com o WIN. E olha só as doses, a faixa de doses que ela usou, 6,25, 50 microgramas por quilograma. Né? E o padrão de autoadministração ao longo dos dias aqui, eu fiz isso assim pela metade, 10 dias, é tudo errático assim. Né? E é típico desse modelo de autoadministração, e o pessoal fala que isso aqui reflete o padrão de consumo da droga na situação humana. O pessoal consome um pouquinho mais num dia, no outro dia já não quer tanto, né? Então tem esses altos e baixos. E, surpreendentemente, então, esse grupo aqui encontrou que a dose que deu autoadministração significante nos ratos lá na Itália foi exatamente a dose de 12,5, que era a que eu tinha encontrado. E mais, esse grupo aqui foi privado de ração, quer dizer, o peso corporal também reduzido a 80%. Então, praticamente, né, replicou, logicamente eu não conheço esse grupo, mas se reportaram a esse trabalho que eu tinha publicado, né, e aqui, então, começou a surgir novos grupos interessados em examinar por que era tão difícil induzir a autoadministração de maconha, de derivados de cannabis em animais de laboratório. Então, aqui também fica a lição de que a gente também tem que considerar que espécies, né, ratos, evidentemente, são diferentes de humanos. Então, por mais que a gente diga que os humanos consomem muita maconha, adoram maconha, etc., vocês veem que roedores a coisa, né, não é bem assim. Né? Para os ativistas aí da Sociedade Protetora de Animais, isso aqui pode ser um exemplo, assim, uma bandeira para falar que rato, resultado em rato deve ser desprezado, etc., etc., sei lá. Mas aqui, então, mais resultados nessa área, né, e aí mostrando com o advento de camundongos nocautes, por exemplo, esse grupo mostra que o WIN, aquele agonista aí do grupo italiano, em camundongos, né, eles conseguiram autoadministração nesse modelo, e que mais, né, camundongos nocautes para receptor do subtipo CB1, que é o receptor importante do sistema canabinoide, eles observam que o receptor, a presença do receptor é fundamental para induzir a autoadministração. Então, aqui vocês veem o camundongo normal, o grupo normal, faz a autoadministração, enquanto que o nocaute de CB1 não tem a autoadministração do WIN. Né? E aí, então, para ilustrar também que essa técnica acoplada com outros parâmetros, né, pode produzir dados assim mais extensivos, aqui, então, esse sistema de autoadministração, esse grupo aqui, também da Itália, acho, associou aquela técnica de microdiálise, né, e no caso aqui, então, eles foram examinar o nível de dopamina, quer dizer, a liberação de dopamina. Essa técnica de microdiálise o pessoal aí conhece, né? Praticamente você faz com o animal consciente, né? E observa a liberação, a alteração dos níveis de neurotransmissores praticamente em vivo, né? Quer dizer, o animal exercendo algum outro comportamento. E no caso aqui nessa linha, vocês estão vendo os pontos em que o animal fazia autoadministração endovenosa e, concomitantemente, se media os níveis de dopamina, tanto, o professor Cláudio mencionou, núcleo accumbens, na parte shell e na parte core, né? E vocês lembram que a parte shell parece ser importante nessa questão de comportamento reforçador, né? E foi a região em que o nível de dopamina, a liberação realmente era maior. Né? E aqui, então, numa revisão recente, né, mostrando que praticamente todas as drogas que o ser humano consome, né,
se colocado nesse modelo de autoadministração, tanto em roedores como em macacos, vocês observam que praticamente todas as drogas conhecidas aí, psicoestimulantes como a cocaína, anfetamina, opioides, barbitúricos, benzodiazepínicos, são autoadministrados nesse modelo, né? E vocês observam aqui, em outros, etanol, nicotina, fenciclidina, você não vê derivados de cannabis, maconha, né? Então, realmente, nos dias atuais, se fala que em modelos animais, induzir assim, um nível alto de autoadministração é muito difícil, né? E aqui, então, vamos para um outro modelo, quer dizer, esse tipo de modelo de autoadministração com gaiolas, Skinner, bomba de infusão, programação computadorizada para integrar os níveis de administração de droga, é muito, muito caro aqui no Brasil, e é incrível, mas até hoje no Brasil ainda, eu acho que praticamente só tem um grupo na Unesp em São Paulo que está fazendo, né, esses experimentos de autoadministração. E aqui a gente vai apresentar um modelo que é chamado de preferência condicionada ao lugar, PCL, e é o tipo do aparato, né, vamos dizer assim, que praticamente é constituído de 2 ambientes com estimulação visual diferente. Quer dizer, é pintado um ambiente desse jeito, listrado, o outro ambiente quadriculado, né, e de forma bem resumida, então, você tem o período de habituação nas 2 etapas, nas 2 partes da gaiola, e depois tem a sessão de pareamento. Por exemplo, se você quer testar cocaína, você injeta cocaína no animal e mantém ele durante 15, 30 minutos num determinado compartimento, e no dia seguinte, o condicionamento é feito com a solução salina no chão quadriculado, estímulo visual quadriculado, né? Então, vocês estão percebendo que esse é um experimento extremamente simples, mas que está usando um processo, isso aqui é baseado em condicionamento clássico pavloviano, né? E que, evidentemente, envolve processo de aprendizado, né? E também mimetiza, vamos dizer assim, a situação humana, né? Todo mundo entende que, por exemplo, um alcoolista, né, em fase de recaída, tal, se ele passa na frente de um bar ou numa região cheia de bares, o sujeito praticamente associa, né, esses locais com o uso da substância que ele estava fazendo uso, né, e aí eventualmente pode ter recaído. E no dia do teste aqui, então, o que acontece nesse paradigma aqui é soltar o animal, ele tem acesso aos 2 compartimentos e simplesmente se mede o tempo em que ele fica em um ou outro lado do compartimento, tá? E, evidentemente, o que acontece, né, nessa ilustração, não sei se vocês perceberam, o bicho vai mergulhar aqui no lado condicionado, aqui no estímulo visual aqui, conseguido com a cocaína, no caso. Então, simplesmente você mede o tempo de permanência do animal no dia do teste, né? Quanto tempo, quantos segundos o animal fica naquele compartimento, e dessa maneira obter esse tipo de relação. A relação que eu digo aí é que a droga induz algum efeito reforçador, fazendo com que o animal associe, né, esse efeito da droga em um determinado local da gaiola. Aqui, então, rapidamente, os resultados de alguns testes com canabinoides na preferência condicionada de lugar. E, rapidamente, então, aqui a gente pode notar, né, diferentes doses crescentes de THC. Aqui nesse eixo, o tempo de permanência, ou o índice, né, em que o animal, quanto mais alto aqui, significa que induziu esse efeito reforçador, o efeito do animal gostar o lado pareado com a droga. Então, vocês observam que doses menores teve efeito de preferência de lugar, e olha só, doses maiores, isso aqui a gente chama de efeito aversivo, né? Doses maiores, derivados do THC, o animal permanece menos tempo naquele lado que ele foi pareado, ele tem uma, entre aspas, uma aversão àquele lado que ele vivenciou o efeito da droga.
Diferente da cocaína, vocês veem, é uma retona aqui, se você botasse outras doses, né, você ia ter uma reta assim, crescente. Né? A cocaína é um psicoestimulante potente e que nesse modelo, então, produz resultados assim, bem claros. Aqui um outro grupo usando um outro agonista com essa abreviatura CP 55.940. Aqui, para comparar, o autor mostra o grupo pareado com morfina. Morfina é um opioide que tem um efeito reforçador muito saliente. Vocês veem aqui, então, que o efeito é significante, né, de preferência de lugar. E olha só o que acontece com o CP 55.000. Né, isso aqui, então, em relação à linha de base, vocês veem que nitidamente um tempo menor, o chamado efeito aversivo. Né? E aqui, então, para fazer o marketing, né, o resultado do Pablo, preferência de lugar, né, na época que ele estava fazendo doutorado, em linhagens de ratos espontaneamente hipertensos, que o Jason de manhã comentou, né, e a gente, nosso laboratório tem vários trabalhos publicados aí mostrando que, eventualmente, essa linhagem que era usada para, mais na área de cardiologia, para examinar problemas cardíacos e de hipertensão, começou a ser visto como um modelo assim, de alteração comportamental, né? E vários grupos, então, propõem que pode ser um modelo interessante de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, no caso, então, aqui a gente misturou a questão de parâmetros, assim, de ver o fator idade, adolescente e adulto, as duas linhagens, né? O Wister, que é a linhagem habitual, o SHR, né, que seria o modelo de déficit de atenção, mas vamos só olhar, o interesse nosso aqui é mostrar esse lado de se é reforçador ou se é aversivo. Então, na idade adulta, linhagem Wister, as 3 doses, só a dose menor, né, não foi muito diferente do controle, mas as demais doses, nitidamente, o Pablo observou aqui o efeito aversivo do WIN, nesse experimento. E aqui uma coisa assim, mais recente, e olhando então para esse lado, né, de que existe uma superposição entre, nessa neurobiologia de entender como é que acontece a transição do uso inicial da droga até a fase de dependência. A NIDA aqui dos Estados Unidos, né, produziu esse esqueminha bem simples, né? Dependência, então, tendo aquela fase de experimentação inicial, uso repetido e compulsivo, que possivelmente leva ao remodelamento sináptico de diferentes áreas cerebrais, período de abstinência, recaída ao uso da droga. Esse é o esquema usual também, simplificado, né, de etapas de memória. Então, você tem o aprendizado, a consolidação da memória, isso aqui envolve remodelamento sináptico, reativação da memória e reconsolidação. Né? Então, ultimamente, vários grupos estão olhando muito essa etapa de reconsolidação da memória, né? E que vocês podem entender rapidamente, assim, de forma bem superficial, chula, assim, de que seria uma exacerbar, né, a memória tal, com essa etapa. E nessa etapa, então, é que o pessoal procura intervir, né, e olhar, quer dizer, o que se supõe é que a questão de dependência de droga envolveria um problema, um desarranjo nessas etapas do processo de memória. Né? E aqui, então, outro marketing descarado, né? O trabalho recente da Cristiane, da Cris, que está aqui, vai apresentar um pôster com esses resultados. Foi publicado recentemente, então, o título do trabalho, Endocannabinoides, constitui substrato da reconsolidação de memórias hedônicas nos ratos Wister. Tá? E aqui, então, exemplificando a droga que a gente está usando como exemplo de indutora de dependência, que é um trabalho de um grupo espanhol de 2011, é recente, né? Então, eles mostram, quer dizer, esse lado neuroquímico de o que aconteceria com o uso repetido de cannabis em modelos animais. Então, possivelmente, envolvendo o subtipo CB1, você tem a modificação de atividade de vários neurotransmissores, entre elas a dopamina, né, que para nós hoje é especial, opioide, outros. Né? Aí você vê todos clássicos, glutamato. Né? Então, já vou chamar a atenção que glutamato é um neurotransmissor que cada vez mais
está tendo uma importância muito grande nessa etapa, né, depois da transição, assim, na etapa dos finalmente, de chegar ao estágio de dependência à droga, né? Então, aqui, o estágio de dependência das drogas e aqui, pontilhado, né, falta de terapêuticas farmacológicas ainda para contrapor essa situação de dependência. Para finalizar, então, um sumário, né, é importante lembrar que a dependência, então, é uma doença crônica e devastadora, né? Todo mundo aí está ciente do custo social e médico que esses quadros de dependência induzem. É só lembrar da situação do crack no Brasil atualmente, em várias cidades, né, do país. E essa situação, essa doença, né, é resultante de uma complexa interação de fatores genéticos, biológicos e sociais, né? A gente acaba simplificando dessa forma, mas é muito complexa. E no nosso caso, então, chamar a atenção que o sistema dopaminérgico mesolímbico é o principal local de ação para a maioria das drogas de abuso. Não é só para psicoestimulante, cujo mecanismo de ação predominante é dopaminérgico, mas também para outras drogas de abuso, né? E vocês perceberam que diferentes neurotransmissores como GABA, glutamato, acetilcolina, dopamina, serotonina, etc., estão implicados nas diferentes estágios aí de droga de abuso. Na verdade, o papel preciso da dopamina no reforçamento e na modulação de comportamentos relacionados com recompensa permanece controverso, né? Parece que o aumento da dopamina estaria relacionado mais com a predição ou aumento da saliência de determinado reforço. Eu não sei se a Lisiane vai falar alguma coisa nesse sentido, mas pelo título aí a gente pode antever assim, que vai ter uma ideia em relação a esses efeitos específicos da dopamina. Vocês notaram que o efeito da cannabis em modelos animais são contraditórios, né? Dependendo, quer dizer, a gente tem uma mistura de efeitos aversivos e reforçadores nesses dois modelos principais de dependência, autoadministração endovenosa e preferência condicionada de lugar. Aqui, então, eu gostaria de novo, né, já que a audiência é de pós-graduandos da área de neurociência, de enfatizar a importância de modelos animais, apesar de toda essa gritaria que está acontecendo nos dias recentes de ativistas, membros de sociedade protetoras, né, estarem assim, realmente ganhando a simpatia da comunidade. Lá em Florianópolis, né, que é uma cidade assim, pequena, é impressionante o ativismo desses grupos, né, a ponto de cercear a atividade de todos os pesquisadores nessa área. E essa questão do efeito contraditório em relação à cannabis, a gente resgatando aquele diagrama de bloco do pessoal da psicologia, possivelmente a cannabis induz mais o liking, quer dizer, o cannabis induz mais o lado de gostar do que esse lado patológico de induzir fissura, de querer, né? Essa é uma maneira, assim, vamos dizer, hipóteses assim, alternativas simplistas. Estudos recentes, então, está começando a entrar para esse lado de olhar os aspectos de memória, né? E que a dependência de droga, então, pode ser um transtorno da reconsolidação da memória. Apesar dos avanços nas pesquisas, ainda não existe tratamento farmacológico para a dependência de drogas como a maconha e cocaína. Evidentemente, todos os laboratórios de pesquisas internacionais estão investindo, né, em tentar desenvolver um medicamento que fosse capaz de antagonizar, né, e bloquear qualquer tipo de dependência induzida por droga, dependência à maconha, cocaína, mas o fato é que até hoje ainda não existe tratamento farmacológico para dependência de maconha e cocaína, tá? Aqui eu acabei resgatando umas frases aí do tempo que eu participava de campanhas de prevenção de drogas em colégios e tal. Lógico que para uma audiência especial como a de hoje, isso aqui parece muito, muito simples, mas essa questão de usar droga, né, a gente tem que sempre lembrar, quer dizer, uma molécula química, qualquer que seja a droga, é incapaz de provocar o inexistente, né? E isso aí a gente pode a gente pode referendar num trecho aqui dos Paraísos Artificiais do Baudelaire, em 1864, né, que dizia: o homem não escapará à fatalidade de seu temperamento físico e moral. O haxixe será para as impressões e os pensamentos familiares do homem
um espelho inteiro, não é o espelho mosaico quebrado aí do Cláudio, né? Um espelho que aumenta mais um simples espelho. Gostaria muito de agradecer os alunos do nosso laboratório, né, que trabalharam aí com esses modelos de dependência e que, como já foi mencionado pelos colegas, sem eles eu não poderia estar aqui contando essas histórias aí. E, em particular, de novo, chamar a atenção, quer dizer, a Cristiane Ribeiro aí, que está com um pôster, o Pablo aí, que é colega professor aqui, que participou aí da comissão organizadora do evento, e o Fabrício Pamplona, que mais tarde aí já é palestrante mais importante do que eu, acho, né? Muito obrigado aí pela atenção. Então, assim como você vê literatura falando de efeito neuroprotetor em função de uma eventual neurogênese, tem também coisas assim em outros sistemas em que derivados da cannabis são assim neurotóxicos, né? Isso causa assim efeito lesivo, né? Então, para ser sincero e complementar a tua pergunta, então eu diria que eu não tenho certeza, mas sabendo dessa dualidade de derivados da cannabis, é possível que, se eles estiverem produzindo neurogênese, aliás, eu vou te colocar uma outra coisa, né? Sabe que nosso grupo também, a Cris, trabalhou com enriquecimento ambiental. Você sabe que enriquecimento ambiental é um procedimento extremamente simples e, entre outras coisas, né, o enriquecimento produz neurogênese, né? E aí, então, quer dizer, se o WIN é capaz de produzir uma neurogênese especificamente nessa área, né, do circuito de recompensa, é provável que você tenha essa correlação de dizer, o negócio está pegando no 7º dia porque está brotando mais, né? Então, realmente, sim. 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 Mas, pelo que eu senti da sua palestra, é um pouco controverso. Não sei se eu entendi direito. Não, Se cannabis aumenta a liberação de dopamina na área do PTA, porque você mostrou um efeito aversivo, inclusive, né? Não, em uso agudo, existe a correlação de liberação de dopamina naquela área do núcleo accumbens por endocannabinoides. Só que no longo prazo a coisa, né, você notou que no modelo lá que eu mostrei, existe flutuação de liberação de dopamina, né? E no nosso laboratório a gente não teve essa oportunidade de associar essa tecnologia de microdiálise e tal. Então, nosso laboratório essencialmente pobre e tal, ficou só no comportamental, né? Mas com certeza deve ter literatura aí fazendo esse tipo de associação, né? E possivelmente a coisa não é tão assim esclarecedora, porque eu não vejo ninguém falando assim que o consumo de maconha crônico vai elevar ao nível da dopamina. Só para complementar, porque você falou que 10% das pessoas têm essa recaída quando provam da droga e, de uma certa forma, ficam dependentes. Sim. Seria que esses 10% são os que liberam dopamina e levam essa plasticidade, por alguma razão associam e voltam a entrar em contato com a droga? Realmente eu não estou tentando assim fazer esse tipo de aprofundamento, mas é possível né? A gente realmente, quer dizer, eu sempre acho, quer dizer, de novo, né, uma sugestão aí pro pessoal aí da pós, da iniciação, quer dizer, é muito importante fazer perguntas, né, porque às vezes não tem respostas, mas o que é mais importante para a gente caminhar aí na bancada é aumentar a quantidade de perguntas. Então, a tua pergunta, quer dizer, eu realmente não sei, eu tenho que fazer e ver. A questão dos animais, você tem que reduzir o peso corporal de 80% para que você perceba ele procurando a droga. Eu fiquei imaginando que a gente pode colocar isso, eu não sei se está no livro de discussão dos artigos ou nos trabalhos, mas dois aspectos fundamentais, aí minha pergunta direciona nesse sentido. Se a
A gente sabe que os canabinoides são muito lipofílicos. No momento que você retira massa lipídica desses animais, o acesso à droga ao cérebro se torna mais imediato, daí você fica recuperando, será que tem essa conotação? Ou não, o animal que tem a restrição alimentar já tem uma baixa motivacional e ele procura a droga também porque ele precisa de uma dopamina ali, ou enfim, uma atividade de recompensa que o alimento não está dando, ele procura a droga. Existe esse tipo de verdade? Aí tem umas coisas que pode confundir, porque você sabe que derivados da cannabis, eles afetam o apetite, né? Então, aí tem que cuidar desse aspecto aí de ingesta de alimentação, né? Mas no nosso trabalhinho bem velho aí, né, a hipótese que a gente colocou, assim, de forma meio genérica, é que essa situação, né, evidentemente, de privação de comida, está induzindo em relação ao grupo normal, um nível de estresse, né? A gente nem comentou aqui, mas tem toda uma série de pesquisadores aí fora e mostrando que o fator de estresse, né, e todo seu componente neuroquímico, mexer com o eixo HPA, etc., tem a ver com esses processos de indução de autoadministração, né? E a gente simplesmente falou que possivelmente a interação de um fator estressante induzido pela redução do peso corporal e, logicamente, interagindo com a propriedade do canabinoide é que levou, no nosso caso, aquele consumo significante só no grupo 80% e não no grupo normal. O do grupo italiano eu já nem lembro como é que foi, mas é por aí, eu acho, né? Tá? Sim. E eles não precisam entrar em privação ou precisam? Não, aquele modelo, né, o Pablo fez sem privação, só que ele também fez o estudo de ver o efeito de impulsividade, que é outro traço, né, que tem vários grupos mostrando que problema de dependência, né, lá no início, um dos fatores de vulnerabilidade que ajuda nessa transição, né, do uso recreacional esporádico virar uso crônico e dependente, uma das características é o traço da personalidade, de impulsividade, né? E aí, então, o Pablo fez uns experimentos, né? Só que, de novo, aí você tinha que privar os animais de comida, né? Esse é um fator que mascara, mas tinha resultado interessante aí com SHR, eu já nem lembro mais. Ah, sim, não, já. Sim. Tem tanta coisa aí que ainda precisa ser. Alguém mais? A última pergunta, né? Que acho que a gente está adiantado na hora. Não, isso aí é importante essa pergunta, né, que por que com dose maior você tem a queda do efeito, né, quer dizer, isso aí então o pessoal chama efeito farmacológico de U invertido, né, ou em sino, no formato de um sino, quer dizer, doses menores, né, você tem resposta positiva em determinados parâmetros. Então, derivados da cannabis são, na farmacologia, eles são conhecidos por terem esse efeito, vamos dizer, ambíguo, ou bifásico, e que é muito ruim, quer dizer, então eu tenho, inclusive, né, amigos aí que falam que não vale a pena trabalhar com esse tipo de substância que você, com determinada dose, você tem um efeito, aí passa um limiar, você tem um efeito oposto, né? Então, realmente, quer dizer, é uma característica da droga, além dessa dificuldade por ser lipofílica, de solubilizar, etc., etc., mas esse é o padrão, assim, não ideal para a farmacologia, mas que é típico dos canabinoides.
Não, isso é, certamente, quer dizer, aí você vai entrar para lado de, por exemplo, né, hoje à tarde o Fabrício Pamplona vai falar de alosteria, de colocalização, de receptores com outros sistemas, tem toda essa área assim de farmacodinâmica aí que, né, pode jogar lenha aí nessa fogueira, né? Eu realmente estou pré-aposentável, não quero...